Olá, crianças! Hoje é terça-feira, 18 de maio de 2021. Vamos trabalhar com língua portuguesa no livro didático das páginas 68 a 75. Hoje vamos estudar a unidade 4, História em Quadrinhos. Nesta unidade, você vai ler e interpretar História em Quadrinhos HQ, abreviatura. Identificar alguns recursos das histórias em quadrinhos. Produzir balões de fala para HQ. Estudar algumas diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Estudar a tonicidade das palavras. Conhecer algumas regras de acentuação de palavras. Estudar o uso do C e C cedilha. Participar de atividades orais. Vamos fazer a leitura de imagem. Nesta imagem vemos ao fundo alguns quadrinhos típicos das HQs, história em quadrinhos, e na frente um garotinho lendo um livro ou um gibizinho, né? Vamos então para a página 69, continuação de leitura de imagem. Que tipo de histórias você mais gosta de ler? E por quê? Que tipo de historinha que vocês gostam de ler? Por quê? De que você gosta mais? Histórias com imagens ou sem imagens? Explique. Observe a cena e responda. Que tipo de histórias podem ser essas? Será que é uma história de romance, uma história de terror, uma história de ação? Que tipo de história? Essas 3 perguntas eu peço para que vocês respondam no caderno. Vamos então para a página 70. Gente, histórias em quadrinhos podem trazer personagens surpreendentes. Você já ouviu falar em dinossauros e tiranossauros? Quem eram os dinossauros que só comiam carne? Na história em quadrinhos que você vai ler, há 2 tiranossauros diferentes. Eles não comem carne. O que será que vai acontecer? Agora, em silêncio, leia a história em quadrinhos a seguir. Observem bem as imagens. E os sinais de pontuação que aparecem para melhor compreender a história. Se precisar, peça ajuda a alguém que estiver próximo a você. Então, vocês vão fazer a leitura de imagem, observem os pontos que faz muita diferença no momento da leitura. Em seguida, a continuação da história está na página 71. Logo abaixo, nós temos algumas informações sobre o autor, que é Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Maurício de Souza, 1935. É um dos mais famosos cartunistas brasileiros. Criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinhos. Após ler, vamos para a interpretação de texto, que está na página 72. A número 1 diz assim: agora leiam a história juntos. Depois, numerem os quadrinhos na ordem em que foi lida. Nós não vamos ler juntos, vocês vão voltar lá na história, em quadrinhos, e pode enumerar. Enumerar é colocar número.
primeiro, segundo e assim por diante. Número 2. Observe as imagens dos quadrinhos. Em que lugar a história ocorre? Gente, todo começo de resposta, como vocês já estão fazendo com letrinha cursiva, todo começo de resposta, começo de frase, a letra é maiúscula. Eu tô vendo muito as crianças postando atividade com letra minúscula. Resposta começa com letra maiúscula. Eu quero saber se isso acontece. Que tipo de lugar? Na letra A. Letra B. Essa história se passa no tempo dos dinossauros. Ela traz pistas para sabermos em que momento do dia. Quer saber se é de manhã, de tarde, de noite. Em que momento do dia os fatos acontecem? Que pistas são essas? Então, porque se você escolheu que foi de manhã, de dia, como que você consegue ver pelas imagens que foi de dia? Se você olhando acha que foi à noite, por que você acha que foi à noite? Quais são as pistas que levam você a entender que essa história aconteceu à noite? Tá bom? É uma resposta pessoal, mas que vocês têm indícios dela no texto. Vamos então para o número 3. Escreva o nome dos 2 personagens desta história. Número 4. Nas unidades anteriores, vimos histórias em que a fala dos personagens era iniciada por travessão. Na história em quadrinhos que você leu, as falas estão dentro de balões. Olha, o que sai, essas falas aqui em cima, estão dentro de balões. Nos quadrinhos a seguir, aí embaixo nós temos 3 quadrinhos. Vocês vão pintar de amarelo quando for a fala do Horácio. Horácio é o de verde mais claro. E de azul quando for a fala de Tecodonte. Vamos então para a página 73. Releia o quadrinho abaixo. Então, vocês vão reler. Copie no quadro a seguir uma das palavras que o Horácio usa para falar sobre a alface que está comendo. O que ele fala sobre a alface? Que ela é o quê? Então, copie uma palavra aqui abaixo. Número 6. Agora, releia outro quadrinho. Leia o que está escrito no balão em voz alta. A hora que ele faz... O que essa expressão indica? O que ele quis dizer quando ele diz 7. Observe Horácio e os sinais de pontuação que estão nos balões apontados por ele. Depois pinte os quadrinhos que podem indicar o que a fala de Tecodonte provocou em Horácio. Então, Tecodonte disse assim: decididamente, você é um criminoso, Horácio. Olha como que ele ficou. Agora, vamos à resposta. Ele ficou com medo? Ele ficou com espanto? Com raiva? Ele ficou com dúvida, surpresa ou alegria? Temos 3 respostas corretas. Vamos agora para a página 74. A número 8. Tecodonte parece exagerar na forma como chama a atenção de Horácio.
Escolha uma expressão usada pelo personagem que mostra esse exagero e explique por que exagerada. Então, eu vou dar algumas alternativas para ajudar vocês. A hora que ele diz assim, criminoso. Nossa, será que era adequado ele ter chamado o amigo de criminoso? Por que que será? Por que que usou esse termo? E a hora que ele diz, montanha de detritos. Será que foi certo ele ter feito isso? Na letra A. Na letra B. Por que Tecodonte exagerou tanto? Por que será que ele foi tão exagerado quando ele xingou o amigo dessa forma? Número 9. Releia estas falas. Ah, vá, Tecodonte. Tá bem. Tá na hora do meu almoço. Mas não dá, né, Horácio? Letra A. Marque a alternativa adequada. Esses termos destacados aqui em cima, ó. Ah, vá. Tá bem. Tá. Não dá, né, Horácio? Essas palavrinhas destacadas são mais utilizados na língua escrita ou na língua falada, quando nós colocamos esse vá, tá, né. Nós usamos mais quando falamos ou quando escrevemos. Aí na letra B tem justifique sua resposta, mas não precisa fazer, tá bom? Releia o quadrinho 8. Então, abaixo, nós temos o quadrinho 8. Agora, copie dos balões de fala de Horácio as palavras que indicam que ele comeu os talinhos de alface que sobraram. Quais são as palavras que indicam que ele está comendo alguma coisa? Só copie ao lado. E para finalizar, vamos na página 75. No quadrinho abaixo, não há falas. Observe Horácio e Tecodonte para entender o que aconteceu. Escreva a letra H para o que Horácio está expressando e T para Tecodonte. Então, olhando aqui, olha a expressão dos dois. Olha a de Horácio e olha a de Tecodonte. Vamos colocar H para Horácio e T para Tecodonte. Quem será que está com cara de surpresa? Horácio ou Tecodonte? E com cara de vergonha? Horácio ou Tecodonte? Só coloca a inicial. Quem está com cara de indignação? Horácio ou Tecodonte? Cara de susto. Quem está com cara de irritação e constrangimento? Agora vamos para a letra B. Observe o que você assinalou para cada personagem na questão A e complete as frases. Horácio ficou assim porque é uma resposta pessoal. Horácio ficou assim porque Tecodonte ficou assim porque. Vamos agora para número 12. Releia o último quadrinho e responda no caderno. Letra A. O que Tecodonte quis dizer? Então, releiam aqui. E o que Tecodonte quis dizer? Provavelmente, Horácio sabia que Tecodonte não comeria as cascas. Por que então
fez a pergunta. A número 13 não precisa. Conversem e respondam. Qual foi o assunto da história entre os dois personagens? Então, o assunto é que Tecodonte critica Horácio por desperdiçar alimento. Só que ele acaba fazendo a mesma coisa. Então, vamos lá? Peguem o livro e comecem a atividade.